Bom, queridos, estamos aqui no nosso segundo dia do nosso desafio Libertação Financeira e é um prazer, uma honra estarmos aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus tem impartido no nosso coração. Ontem nós falamos um pouco sobre... para ver aí. Falamos um pouco sobre, no dia 1 aqui, sobre Salmos capítulo 25, versículo 12 até o 13. O homem que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher, e na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Essa questão de temer o Senhor, a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Falamos também que a sabedoria vai trazer três coisas: vai trazer riqueza, vida longa e honra. São três presentes que ela traz, segundo a palavra. E quem deseja aí? Riquezas, honra e vida longa. Então, esse é o presente, que andar fluindo no espírito de sabedoria que vem do Senhor, essas três características, pelo menos, vão fluir na sua vida, ou naquilo que você empreender. E aí nós precisamos entender que, a reconhecer o senhorio do Senhor e que nós não somos nada sem Ele. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E responderam: somos descendência de Abraão, nunca servimos ninguém, e dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a nossa questão aqui, queridos, muitas vezes não é nem contra o diabo, apesar de que ele tem uma parcela muito grande, não é? A nossa questão aqui, irmãos, é convencer Jesus. É Ele quem nos liberta. É Ele quem nos liberta. A gente só se posiciona e somos um canal de Deus para abençoar vidas, e Jesus é o cabeça. Mas ele deixa a sua igreja como a extensão das mãos e dos pés dele para manifestar a glória aqui na terra. Amém? E temos que entender que o primeiro passo é nós reconhecermos que o que nós estamos passando não é normal. E que às vezes você está tentando vencer pelas suas próprias forças. Você tem que cooperar com Jesus. Jesus nunca pegou ninguém à toa ali, né? Ah, eu não estou fazendo nada, eu vou ali libertar um. Vou ali curar um coxo. Ah, não estou fazendo nada, eu vou ali libertar, vou ali curar um cego. Não, irmãos. Existia um nível de desespero no coração dessas pessoas. Existia um clamor, como eu disse. Havia uma mulher lá encurvada, 18 anos. Havia lá um cego. E ele dizia, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Jairo. Então havia um nível de desespero, de clamor, de súplica, de desespero, de fé, misturada com um monte de coisa. E esse é o nível de desespero que tem que tomar conta do nosso coração. A gente tem que parar de, é, de ser raso na nossa devoção por Deus e no nosso desespero pela palavra, no nosso desespero pela mudança. Amém? Ser fervoroso constantemente. A prosperidade é a parte do reino que tem
de ser restaurada, visto que a prosperidade quer dizer bom, agradável, amado, ou com índole rico. O reino de Deus é próspero. E quem está na dimensão do reino automaticamente será próspero, pois desfrutará das coisas boas, perfeitas e agradáveis de Deus. Irmãos, as pessoas elas têm uma visão meio errônea do que é o profético. Irmãos, o profético, ele simplesmente é colocar a palavra como prioridade. Se você vive pela palavra, se a palavra está apontando para Cristo, você está vivendo o profético. E o profético, queridos, ele vai confrontar algumas coisas. Ele vai confrontar a miséria, ele vai confrontar a morte e ele vai trazer realidades da eternidade se manifestando na terra. Quando a palavra do Senhor entra, que é a verdade, ela vai começar a sentenciar a morte, que é a sepultura, e sentenciar a miséria. Só que muitas vezes, queridos, nós compreendemos um evangelho franciscano. Nós temos que entender, irmãos, que salvação e libertação são coisas totalmente diferentes. Por quê? A salvação é entrar pela porta. Entende? É virar a chave ali, é você resolver com Deus a separação eterna que você tinha por conta do pecado de Adão e dos pecados da sua geração. E a partir do momento que você confessa com a boca e crê com o coração, você é salvo e o Espírito Santo de Deus confirma no seu espírito que você agora é filho de Deus e não mais uma alma vivente, uma criatura. Só que aí nós temos duas realidades, irmãos. Nós temos uma vida interior e nós temos uma vida exterior. E a partir daquilo que nós entendemos, renovamos a nossa mente. Nós vamos caminhando por lugares e estabelecendo o governo, estabelecendo o princípio. Lá em Gênesis, o que que o Senhor mandou? Crescer, multiplicar, encher a terra, governar, sujeitar, dominar. Estabelecer governo, uma vida de governo, uma vida avançando no propósito de Deus, uma vida de cruz. Irmãos, eu achei muito interessante. Esses dias eu estava dando aqui uma aula, eu não sei, eu não lembro mais qual foi, eu acho que foi sobre a Páscoa, vendo a formação das tribos ao redor do tabernáculo, fazia exatamente o desenho de uma cruz. É algo extraordinário, porque tudo no Antigo Testamento revela Cristo. Cristo está escondido ali em todos aqueles elementos, em todas aquelas coisas. E no Novo Testamento é totalmente revelado. E agora isso precisa se manifestar na igreja. E em Apocalipse vai falar sobre a colheita de uma vida dedicada a Deus e uma vida não dedicada a Deus. Quais são as consequências? Nem, o que mais nos impede de viver nessa dimensão são os nossos pensamentos, atitudes, comportamentos. Ou seja, o que nos impede de ser próspero é a limitação da minha mente. Ontem nós passamos um desafio, né? De nós lermos Deuteronômio capítulo 28, Levítico capítulo 26, e nós lermos João capítulo 10, versículo 10. E aí nós
lançamos um propósito, um número para que você persiga. Irmãos, 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.500 por mês. 90%. Então, o primeiro passo que eu acho que você deve perseguir e pensar é que você precisa sair dessa barreira e entrar para o próximo nível. Quem está entendendo? Então, não é só um número aleatório que a gente escolheu. É que você vai sair do natural, né? Já começar a ir pro. Você vai sair do óbvio e vai começar a ir para o sobrenatural. Então, por isso que eu falei, olha, pensa em coisas que você sabe fazer, mas não racionaliza, não. Eu não sei se eu quero fazer. Irmãos, não é querer fazer, é fazer para produzir. Então, a primeira coisa, irmãos, que vai ter de ser colocada em xeque aqui é a nossa preguiça, as nossas desculpas. Irmãos, é literalmente vinho novo e odres novos. Vinho novo e odre novo. Não dá para ter uma mente velha querendo viver o novo. Você vai ter que dar um choque nessa mente sua, naquilo que você creu até hoje, para viver o novo de Deus. Entendeu? Porque você quer usar o velho que você aprendeu para desprezar o novo que Deus quer derramar. Então não faça isso, por favor. Romanos capítulo 12. E não vos conformeis, ou não tome a forma deste século. Irmãos, a palavra século aqui, ela significa aion, que significa mundos, que significa ali é, universos, cosmos. E quem nos acompanha um pouco mais de tempo, acompanha o apóstolo Heller, que sempre está falando sobre essa questão de tempos e estações, ele vai estar falando sobre atmosferas espirituais, principados que trabalham a partir do cosmos, fazendo com que pessoas tenham uma mentalidade associadas a esses principados. Então, cada mês vira um principado, cada mês existe uma linguagem. Ele joga um comando para as potestades elas começam a trabalhar na mente das pessoas, e aqueles altares que estão dentro, que nunca foram tirados, nunca foram quebrados, começam agora a se conectar a esses principados e fluir naquelas características. As pessoas falam muito sobre signo, né? Irmãos, signo existe, é real, mas é maligno. Sabe quando a pessoa ela fala assim: mas o meu signo é de tal coisa, e toda pessoa que é de signo tal, ela se comporta dessa maneira. Irmãos, é verdade, porém é maligno. No livro de Jó, ele vai falar um pouco mais sobre isso. É tudo demônio, irmãos, tudo espírito maligno. Olha a estrutura gigante para tentar te parar. Principados, potestades, dominadores e hortes espirituais da maldade. Então, se a gente não tiver uma mente desprendida desses conceitos, e até mesmo, irmãos, conceitos evangélicos, que são só usos e costumes, que não são nem o que o Senhor Jesus nos manda fazer. Entende? Então, essas características que vão sendo formadas em nós temos que confrontar elas. Por que a gente pensa o que pensa? Por que a gente faz o que faz? Por que a gente sente o que sente?
Será que a palavra de Deus está pautando a minha vida? Ou será que são os meus sentimentos, os meus pensamentos e aquilo que eu interpreto que é o certo? Não vos conformeis, não tome a forma. Irmãos, eu estou aqui com um copo d'água. Esse copo d'água aqui, ó. Se eu colocar a água numa bandeja quadrada, a água vai tomar forma quadrada. Está redonda, ela vai tomar forma redonda. E aqui fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma metamorfose. A palavra no grego ali é metamorfos. É uma mudança mesmo. É uma transformação completa para que possamos experimentar. Em algumas palavras fala experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entende? Agora eu tenho certeza, irmãos, que Deus não quer que você viva uma miséria. Eu tenho certeza disso. Irmãos, durante um tempo, conforme Deuteronômio capítulo 8, o Senhor vai nos levar para o deserto e vai nos provar para ver se dentro desse contexto de deserto nós vamos obedecer ele ou não. Sim, irmãos. Deus já sabe o que tem no nosso coração. Ele nos tira do Egito, depois ele tira o Egito de dentro de nós. Ele nos tira da lama e depois tira a lama de dentro de fora de nós. E muita coisa que você engoliu enquanto você estava lá submerso. Entendeu? Manias. Irmãos, a gente vem cheio de ilusão do mundo para cá, né? O Senhor quer quebrar as ilusões nossa tudo. Ele quer quebrar a obra do idealismo em nós. A gente forma uma expectativa, aí a expectativa é quebrada, e aí você se fere, e aí você cria outra expectativa, e você se frustra. Irmãos, expectativa zero, esperança 100. Esses dias eu estava vendo uma ministração da pastora Neide, que também faz parte aqui da rede apostólica, ela falando, né, ela fazendo a psicologia, e a professora dela, a coordenadora, falando sobre que ela trabalha em clínicas, né, em hospitais. E na área em que ela trabalha, é preparando as pessoas para morrer. E aí ela, como ela está se não me engano, acho que está estudando ainda no segundo ou terceiro período, né? Então ela tem muita sede de aprender para já, né, começar a anotar e algumas coisas até aplicar. Mas, irmãos, e ela falando, como é que é isso, professora? Como é que preparar uma pessoa para morrer? Meu Deus! E a professora falando assim, né? É, olha, as pessoas, as crianças, elas têm mais facilidade de aceitar isso do que um adulto. Uma pessoa, quando ela está em estado terminal, a pessoa vai dar uma notícia de que ela vai morrer, e aí preparar essa pessoa, né? E aí ela vai perguntar como que ela vê a morte, né? Como é que você vê a morte? Como é que é isso para você? Primeiro ela vai perguntar, né? O que que o médico te falou? Ah, o médico falou isso, isso e isso. Aí ela vai falando de uma forma até a pessoa entender que ali não vai. E muitas vezes é uma criança, irmãos, e dói. E o adulto sofre, sabe por quê? Porque ele criou um monte de expectativa. Mas eu tenho família, eu tenho isso, tenho muitos sonhos, tenho muitos planos, muitos projetos, muitas coisas. Coloca muita expectativa, né? A criança não. Ah, eu queria viver, né? Não tem jeito. Sei. E acaba aceitando mais fácil, porque ela ainda não colocou uma expectativa muito forte nas coisas do mundo. Então acaba preparando essa pessoa até que ela entenda. Os adultos, né? Até mesmo é, é, preparar ela. Tem alguém que você precisa perdoar, alguém que você quer falar,
alguém que você quer trazer, a última coisa que você quer fazer, sabe? Então, irmãos, isso é de pensar. Aquilo me impactou muito. Bem, gente, expectativa zero. Coloque esperança. As pessoas têm que ter esperança e não expectativas. Então, irmãos, a gente sabe que a libertação, irmãos, libertação não é expulsar demônios só. Apesar de que existem entidades que trabalham para tentar paralisar uma pessoa, para tentar trazer enfermidade. Jesus expôs muitas coisas e ele falou ali, ele demonstrou no seu ministério que há muitas coisas que estão por trás de enfermidades, por trás de problemas, está relacionado a espíritos malignos, espíritos imundos. E nesse processo, ele expulsava, ele consolidava a pessoa e colocava a vida dela para fluir novamente. E nós vamos entender, irmãos, que é um processo contínuo, que é igual uma cebola. Então, existem camadas mais superficiais, existem camadas mais profundas. E aí você tem que pedir para o Espírito Santo te lembrar o que você e os seus antepassados fizeram. Quais foram os princípios que foram quebrados para que você possa se arrepender, confessar e ser livre. A palavra libertação, irmãos, ela está relacionada em Isaías capítulo 61 ali, de fluir, ser solto, desamarrado, pés e mãos fluindo como um rio. Então, é ter liberdade para fluir. Segundo, aí tem a palavra libertação, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para libertar e trazer liberdade. Existe a palavra liberdade. É abrir o ato de abrir os olhos. Então, abrir os olhos acerca daquilo que nós não sabemos, saindo da ignorância e renovando a nossa mente em Cristo, é libertação. Olha que simples, irmão. Livre para fluir, olhos abertos, entendimento. Isso é libertação. E será que isso é para crente? Isso é para cristão? Sim ou não? Todos nós precisamos. Existe alguma área das nossas vidas que não está andando, seja na área espiritual, na área emocional, sentimental, na área financeira e na saúde. Essas quatro grandes áreas que a gente sempre fala. Claro que existem outras para ser trabalhadas. Existe pelo menos 11, 12 áreas para ser trabalhadas. Mas essas principais, se você resolver isso em Deus, alinhar ela com essas áreas com a palavra, vai romper, vai avançar. Mas tem que ser quebrados os altares que foram levantados. E Cristo precisa ser formado, o Espírito Santo de Deus precisa encher essa área, espaços não ficam vazios. Se o Espírito Santo não está comandando essa área, outra coisa está. E no final de tudo, queridos, o que vai ser contado é o quanto de Cristo tem em nós. Se no final de tudo, enquanto os nossos olhos fecharem, ou quando Jesus voltar, Jesus não está buscando a gente apenas, Jesus está buscando Ele em nós. Então, se tem muito de Cristo, receberei galardão. Se tem pouco de Cristo, eu vou receber disciplina. E se tem nada de Cristo, é juízo eterno, inferno. Não se fala mais nisso. Mas essa é a verdade. Então, quem vencer herdará todas essas coisas. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Mas não, irmãos, hoje tudo é graça. E a gente tem que entender que o trono de Deus não é só graça. Salmos 89, 14. O trono do Senhor, as bases do trono de Deus é justiça, juízo, graça e verdade. É um dos pés só, a graça. Entende? Não existe mais lei, agora é só a graça. Te ensinaram, irmãos, que o Velho Testamento não serve mais para nada, que a lei foi quebrada. Não, irmão, Jesus disse que não veio quebrar a lei, ele veio torná-la plena. Ele veio trazer o entendimento correto. É como se você tivesse o quê?
derramado leite num tapete ali, uma coisa, e a lei viesse assim, falou, olha, você derramou leite no tapete, e apontasse para você que você derramou, e ela vai informar o que é pecado e o que não é. O que você deve guardar e não guardar. É instrução, lei é instrução. Assim como um pai fala, meu filho, não faça isso, porque senão você vai cair e quebrar o braço. Em amor, não é aquela questão, se você não fizer, você. Entende, irmãos? Sob efeito de punição. Deus fala como instrução, como quem ama. Meu filho, olha, esse caminho te leva a isso, 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 não vai. Mas a gente fala, a gente acha que é uma corda que está nos amarrando, né? E nos impedindo de viver os nossos maiores sonhos. Não, irmãos. É uma proteção. É uma instrução de um pai que ama seu filho. E para proteger, ele traz ali o entendimento. E aí a graça é o quê? É como se fosse colocado um detergente na sua mão, o pano, a água, algo para você limpar. Olha lá, a lei vem e fala: olha, você derramou leite, você pecou nessa área aqui, então agora você precisa resolver. A graça vem com essa proposta de ser algo que resolve aquilo que você transgrediu, de limpar, de restaurar aquela área para ficar como antes. Entende? Então não tem nada demais, mas a gente está acostumado a entender que a graça ela é só ela apaga, passa a régua em tudo para trás. Não, irmãos, tudo revela Cristo, desde lá de trás até na frente. Irmãos, e aí nós temos que entender, ou nós mudamos ou tudo se repete. Isso aqui, ó, é uma exemplificação de como que funciona a maldição na vida de uma pessoa. É um ciclo ali, ó. É como se fosse uma gaiola espiritual, uma bolha eletromagnética que te guarda ali dentro e faz você fluir dentro daquilo sempre. E o Senhor quer te libertar, quer tirar desses ciclos de derrota e te estabelecer ciclos de bênção e de vida. Amém? Então, nós falamos ontem sobre 5 sinais de que uma pessoa pode estar debaixo da atmosfera de Mamon, que é essa personificação do amor às riquezas, que faz com que um homem esfrie seu amor por Deus e comece a fluir na idolatria às riquezas, ao amor às riquezas, ou fluir é, na miséria, acreditando que aquilo é a vontade de Deus, quando não é. Então, quais os 5 sinais ali principais? Ela está sempre endividada. Número 2, ela gasta dinheiro quando está deprimida. Então, são gastos emocionais. Ah, tem que comprar. Aí nem vai usar aquilo. Compra só para tapar um buraco que está lá. Quando fica angustiado, quando precisa comprar algo para ela própria, ela fica angustiada. Então, ó, é, a mão para proteger o sorrisal atravessando a piscina. Ela usa o dinheiro para dominar as pessoas, manipula por meio do dinheiro. Ela sempre convida os amigos e quer pagar tudo. Irmãos, você pode fazer isso uma vez ou outra, mas sempre, entende? Ou aquela pessoa que nunca tem dinheiro para nada e nunca paga, só quer que as pessoas pagam para ela, não é liberal, entende? É uma das características de quem está debaixo dessas atmosferas. Nós precisamos reconhecer. Essas não são todas, mas são, para mim, as 5 principais que nós precisamos combater e desprezar na nossa vida. Então, nós falamos aqui de ciclos como o diabo ataca, né? Primeiro, ele gera ambientes para que você provoque dívidas, depois ele vai causando medo, preocupação, e vai empilhando esses sentimentos, pensamentos e, e atmosferas, dúvidas, aí você vai ter os olhos voltados para as circunstâncias, você vai deixar de ofertar e dizimar, você vai deixar de plantar, você vai deixar de ajudar os pobres, órfãos, viúvas, necessitados, vai deixar de fazer obras de justiça, vai deixar de ser liberal. E aí, irmãos,
tudo que o inimigo quer fazer. Irmãos, o plano do inimigo é roubar, matar e destruir. Como que ele faz isso? Ele quer que você quebre princípios e, quebrando princípios, ele estabeleça o antiprincípio. Nós temos que entender, irmãos, que todo principado ele trabalha em cima de princípios. Então, Jesus é o príncipe da paz. Então, ele trabalha debaixo dos princípios ou dentro dos princípios que estabelecem a paz. E se eu sigo o principado de Jesus, ou se ele governa sobre a minha vida, eu vou viver pela palavra. Palavra que conduz à paz, as palavras do príncipe da paz. Entende? O antiprincípio ele vai fazer com que o oposto, os principados o principado das trevas ali, ele comece a operar sobre a sua vida. Entende? Eu vou começar a manifestar aquilo que me governa, aquilo que a atmosfera no qual eu estou inserido. Quem está entendendo? E aí, Romanos capítulo 12, versículo 2, reforçando aqui o dia 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, atmosfera de Mamon. A maior arma de Mamon é fazer com que você se apegue aos fascínios e amor às riquezas, que você vai querer a qualquer custo para obtê-la. Essas atitudes nós chamamos de pecados financeiros. E esses pecados é a causa, ou são a causa de não vivemos na dimensão de prosperidade. E também não conseguimos nos desconectar do Deus desse século. Vamos ver agora. Eu não vou conseguir explanar todos os 30, mas pelo menos 7 hoje, e amanhã nós vamos explanar mais alguns. São 7 pecados dos 30 que nós vamos exemplificar aqui, que nos faz ficar dentro dessa atmosfera. É como se você ficasse dentro do ambiente. Sabe aquelas câmeras de gás? Você inalasse aquilo e começasse a adoecer. E aos poucos você ia morrendo ali. Então é a atmosfera. Então eu quero dar um exemplo aqui, ó, do cachorro. Cara, enquanto você está longe do perímetro onde essa corrente dele aí alcança, ele não te pega. Ele vai latir, 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 ele vai espumar o canto da boca, vai latir até cansar e não vai te fazer mal algum. Mas aí, meu irmão, a gente às vezes vacila e entra para dentro dessa atmosfera. Quando a gente entra nesses pecados que a gente vai começar a falar agora, nós entramos dentro da atmosfera e vamos para o perímetro aonde a corrente dele alcança. E aí, quais são os estragos, irmão? Vai arrancar pedaço seu, vai te destroçar, vai arrebentar sua alma. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Enquanto você está longe da casa dele, irmãos, a palavra fala que o Satanás é como um leão que ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. É de Satanás que quer te engolir, quer te destruir, quer te levar para dentro dessas atmosferas. É como literalmente, irmãos, você fosse engolido para dentro de Mamon e começasse a ser dissolvido dentro dele. É o processo mesmo, quando algo é engolido, depois é digerido e torna-se um com ele. Olha que terrível, gente. Engolido por essa atmosfera. Então, só por aproximar demais e entrar dentro dessa atmosfera, muitas vezes, irmãos, existem pessoas que estão desfiguradas, emocionalmente destruídas, fisicamente, posta foto no Instagram, faz bico, né, careta, posta filtro, mostra que está bem, mas na verdade não está.
Nós temos que entender e confrontar essas áreas, irmãos. Fingir que tudo está bem quando não está. Irmãos, claro que nós estamos no processo de amadurecimento. Você não deve entrar em desespero a ponto de travar, mas o seu desespero deve ser canalizado para a cruz e falar: Deus, onde é que eu estava? Que eu não sabia dessas coisas. Como eu achava que era a vontade do Senhor que eu passasse essas dificuldades, esses problemas. Não, irmão, que muitas vezes nós estamos dentro dessas atmosferas. Nós entramos, nós e os nossos familiares pecaram com dinheiro, gastou dinheiro com vício, gastou dinheiro com prostituição, gastou dinheiro com supérfluo, jogos de azar, usou o dinheiro que Deus te deu para colocar no altar das trevas. E essas memórias, elas estão falando contra ti hoje. Nós precisamos quebrar essas coisas. Talvez você já foi mordido aí, ó, já arrancaram um pedaço de você. Talvez você já foi intoxicado por entrar dentro dessa atmosfera, dessa câmara de gás. Mas o Senhor quer te tirar desse lugar, quer restaurar você, as feridas dessas mordidas. Ele quer limpar você por dentro e por fora. Exatamente. Senão, irmãos, nós vamos ficar paliando, tapando o sol com a peneira, tomar remédio para tomar outro remédio. Irmão, se a sua doença for espiritual, não tem remédio que resolva. Tá entendendo? Então nós temos que ir lá na raiz. Se a raiz estiver ruim, a árvore não dará fruto bom. É o que Jesus fala. Pode a árvore má dar frutos bons? A árvore estragada? Não, não pode. Eu quero trazer esse entendimento aqui para ti, para que possamos avançar e crescer. Ok? Então vamos lá? Então vamos reconhecer quais são os antiprincípios que nos fazem entrar nas frequências de Mamon ou dentro desses ambientes. Então, esses antiprincípios, essas situações que fazem com que pessoas que estão sofrendo com ataques de Mamon na sua vida, como eles funcionam. Nós devemos sair dos princípios que nos fazem estar dentro das suas frequências. A maior arma de Mamon é fazer com que você pegue tanto aos fascínios e o amor às riquezas que você vai querer a qualquer custo obtê-la. Essas atitudes nós chamamos de pecados financeiros, e esses pecados é a causa de não vivermos na dimensão de prosperidade e também não conseguimos nos desconectarmos do Deus desse século. Vamos ver agora 30 pecados que nos faz entrar na casa desse cachorro lá, ó, que nos faz entrar nesses ambientes, nessas câmeras malignas. Número 1, cobrar mais do que é justo. Provérbios capítulo 10, versículo 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Provérbios capítulo 11, versículo 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Levítico capítulo 19, versículo 35 a 37. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida, balanças justas, pesos justos, efa justo, justo rim, tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos, meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Irmãos, a palavra ali para Senhor dos Exércitos significa Jeová Sabaote, que significa Deus dos Exércitos, significa o Deus libertador. Então nós estamos falando de quê aqui? Libertação, não é? Sempre quando Deus quer falar, você vai olhar, você vai ler a Bíblia com uma perspectiva diferente daqui para frente. Sempre quando Deus quer falar, ele vai mostrar em qual faceta ele fala. Existem pelo menos 70 nomes de Deus.
E cada uma dessas expressões do nome de Deus revela o poder dele. Se eu preciso de cura, Jeová Rafá. Se eu preciso de paz, Jeová Shalom. Se eu preciso de libertação, Jeová Sabaoth, ou Yahvé Sabaoth. Se eu preciso de... Se eu preciso de... Só um minutinho, pessoal. Se eu preciso de estabelecer ali, dominar território, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Tá entendendo? Se eu preciso de provisão, Jeová Jireh. Sabe, irmãos, teve um dia que eu fiz uma oração muito sincera diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu estou passando por uma dificuldade tão grande financeira. E já estava ruim, irmãos. Eu fiz um propósito de doar tudo que eu tinha ali, do meu salário naquele mês. Eu falei, Senhor, eu vou ficar sem nada. Irmãos, não faço isso em casa, tá? Isso foi eu e Deus. Eu quero conhecer Jeová Jireh. Jesus, eu quero conhecer Jeová Jireh, o Deus que provê. Tô aqui, ó, rapei minha conta. Não tem nada nessa conta, nada nessa conta, nada nessa conta. Irmão, naquele dia, naquele tempo foi extraordinário. Porque foi a maior luta. Olha só, irmãos. Nesse mês, nesse tempo, eu sofri um acidente de moto, não pude trabalhar, não podia nem fazer minha comida. A minha esposa, a Dani, estava viajando, ela foi, como eu tinha as coisas para cuidar aqui, a Dani foi para o Pará, a minha mãe estava viajando também. Eu não tinha ninguém, irmãos, a não ser os irmãos da igreja e as pessoas que me conhecem. E eu recebi o amor de Deus através da vida dessas pessoas. As pessoas me ligavam e falavam, Wesley, você precisa de comida? Eu estou levando aí. Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de remédio? Está precisando de... Sabe, irmãos, eu vi a provisão do Senhor em tudo. Foi algo tremendo. Número 2, adquirir dinheiro com mentira. Provérbios capítulo 21, versículo 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Vaidade é uma das facetas de orgulho, irmãos. Todo orgulhoso mente, tá? 3, realizar investimentos secundários e desnecessários. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. 4, adquirir dinheiro com roubo. Provérbios capítulo 4, versículo 17. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Levítico capítulo 19, versículo 13. Não oprimirás o teu próximo, o seu próximo, e nem roubarás a paga do jornaleiro, e não ficará contigo até pela manhã. Olha lá os princípios, ó. Você sabe irmãos, olha só. O diabo ele não é um acusador que acusa de dia e de noite. Ele vai acusar em cima de quê? Em cima dos princípios que nós quebramos, irmão. Então você tá para ser abençoado, tá para sair uma coisa muito boa para você. Satanás chega diante de Deus com seus livros, com todas as anotações das coisas que você fez e até já esqueceu. Olha, eu te provo na sua palavra que não tem como ser abençoado. Está escrito lá em Provérbios, está escrito lá em Levítico capítulo 19, 23, está escrito, eu quero meus direitos. Entendeu? E aí Deus fala o quê? É verdade. Porque não é em cima de princípios que o mundo espiritual funciona. Então, quinto, ser fiador.
Provérbios capítulo 11, versículo 15. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de ser estará seguro. Provérbios capítulo 22, versículo 26 a 27. Não estejais entre os que se comprometem e ficam fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? Então, irmãos, se você confia na pessoa, se você tem esse valor, se você já está disposto se acontecer alguma coisa, a não ficar chateado, então faça. Mas se não, irmãos, ser fiador é canseiro, viu? Provérbios capítulo 27, versículo 13. Tome-se roupa, toma-se a roupa aquele que fica por fiador de outrem, por penhor, até que se obriga por mulher estranha. Então, não sei se você sabe, a túnica, aquele manto, aquela túnica, irmãos, era como se fosse o carro da época, tá? Era caro, não era algo barato. Era algo que protegia do frio, algo que protegia, que vestia, né? Então era algo caro. Então, até isso a pessoa fica sem. Suborno. Provérbios capítulo 15, versículo 27. O que é ávido por lucro desonesto transforma a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Ou é, transtorna a sua casa, né? O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno viverá. Provérbios 17, 8. Pedra mágica é suborno aos olhos de quem dá. Para onde quer que se volte, terá seu proveito. Deuteronômio 10, 7. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Êxodo 23, 8. Também o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Salmos 8, Êxodo 23, 8, Salmos 26, do 9 ao 10. Não colhas a minha alma com os pecadores, com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Sétimo, tomar decisão só e não buscar conselho para negócio. Outra faceta do orgulho aqui, ó. Não procurar ajuda. Provérbios capítulo 13, versículo 8. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Lembra que eu te falei? Sabedoria vai trazer aquelas três coisas: vida longa, riquezas e honra. Então aí. Amém, queridos? Então, é isto, por hoje. Eu quero orar contigo aqui e irmãos, façam uma análise em todas essas áreas que nós colocamos aqui. Porque às vezes ninguém tropeça em montanhas. É pedrinha, é toco, é coisa pequena. Ninguém tropeça em montanha. Mas essas coisas, irmãos, é como se nós ficássemos presos dentro desses ambientes e não conseguimos romper. E aí você fica projetando a sua insatisfação, a sua amargura sutil contra Deus, quando as coisas não estão dando certo, mas na verdade, olha, tá cheio de memória contra você e contra mim. E precisamos zerar esse histórico, esse crédito de iniquidade, nós e dos nossos familiares, nós e dos nossos familiares. Amém? Quero orar pela sua vida agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Deus, sobre a vida de cada um, a manifestação da sua glória, a manifestação do seu
Quero declarar, Senhor, a bênção e a vitória do Senhor, Pai, no nome de Jesus. E que haja vida, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E que possamos, irmãos, passar o pente fino mesmo na nossa vida. Realmente, limpar o nosso coração, nos posicionar diante de Deus, pedindo perdão por esses pecados, 7 pecados que nós já falamos aí, em nome de Jesus. Bom, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida, no nome de Jesus. Ficou mesmo, irmãos, o microfone aqui fechou, mas aí eu vou gravar lá no grupo, tá? Uma outra oração mais completa. Mas funcionou, foi publicado. Deus abençoe. Tchau, tchau.